Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula, antes de mostrar quais são os tipos de dados, vamos conhecer um pouquinho sobre o ambiente do Power Query. Como vocês devem ter notado, quando vocês clicarem em transformar dados, ele abriu uma nova janela. E essa janela chama-se Power Query, no qual você poderá trabalhar e manipular os dados das fontes no qual você está conectando, porém você não modifica em nada o arquivo original. Ou seja, os arquivos que estão lá na pasta que nós conectamos, independente do que eu faça aqui dentro, ele não modificará em nada os arquivos originais. Ele irá ser mantida a integridade e todo dado está armazenado dentro do arquivo do Power BI e você pode manipulá-lo aqui dentro do Power Query. Então vamos lá. Antes de explicar os botões acima, vamos explicar o conceito básico aqui do Power Query. Nós importamos a tabela produto, correto? Então, todas as nossas tabelas que nós importarmos, elas aparecerão aqui no nosso lado esquerdo em consultas. Todas essas tabelas que nós importarmos, elas aparecerão aqui. Ao nosso lado direito, eu tenho aqui em propriedades o nome da minha tabela, no qual o Power BI, Power Query identifica como consulta, no qual eu posso alterar. Eu posso alterar aqui, nesse espaço, clicando aqui e trocando o nome, ou aqui na minha consulta no canto esquerdo, clicando com o botão direito em cima e renomear. Você escolhe. Essa minha tabela, produto, ela armazena as características do produto. Como eu expliquei na aula anterior, é uma dimensão. Toda tabela que armazena uma característica de produto, pessoa, serviço, etc. Ou seja, armazena características e tem uma coluna como chave primária, seja uma coluna que nunca se repete, é uma dimensão. Então, para facilitar o entendimento dentro do nosso modelo, e é uma prática que no mercado vocês verão muito, eu coloco na inicial do nome da tabela o que é essa tabela, se é uma dimensão ou uma fato. Então, se é uma dimensão, eu coloco dim, underline, o nome da tabela, que é produto. Então, dimensão, produto. Já estou identificando que essa tabela é uma dimensão. E etapas aplicadas, ele armazena cada passo de transformação que você realizar dentro da sua consulta, dentro da sua tabela. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero remover a coluna custo. Então, eu clico com o botão direito e remover. Quando eu fizer isso, automaticamente aqui em etapas aplicadas, uma etapa é adicionada. Está em inglês porque a minha configuração está em inglês, mas vocês podem alterar para português. Aqui ele está Removed Columns, ou seja, colunas removidas. E eu posso ir navegando cada uma das etapas, que ele volta às etapas anteriores aplicadas. Porém, o arquivo final, ele seguirá as etapas, ele aparecerá as informações da última etapa. Então, se eu remover a coluna custo, então quando eu voltar lá para o Power BI, a coluna custo não vai aparecer mais para mim. Poxa, eu fiz errado, eu quero voltar. Como é que eu faço? Eu venho aqui nessa etapa que eu fiz erroneamente, clico no X, ele volta para a etapa anterior. Então, todos os passos que você executar de transformação na sua tabela, ela ficará aqui ao lado direito de etapas aplicadas. Você pode adicionar um comentário para saber o que essa etapa faz, clicando com o botão direito, indo em propriedades. Dentro de propriedades, você pode alterar tanto o nome da etapa quanto o descritivo daquela etapa faz. Então, se aqui está Change Type, é tipo alterado. De vocês, como está em português, já virá em português diretamente. Mas, caso não venha, você pode renomear. Eu posso escrever um comentário aqui. Esta etapa altera os tipos de dados das colunas da tabela. Quando der OK, note que o ícone com o izinho, ele fica ao lado da minha etapa aplicada. E quando eu passar o mouse em cima, ele mostra o que aquela etapa está executando. Isso é muito bom para você conseguir documentar o projeto, tanto com o nome da etapa quanto o que aquela etapa faz, para caso futuramente você precise fazer manutenção, você sabe exatamente o que aquela etapa faz. Obviamente que, se você já conhece um pouco de linguagem M,
você vem aqui tanto na barra de fórmula, clica na etapa e verifica, ou clica no editor avançado e você vai ver o que está sendo feito. Mas essa é uma possibilidade que eu utilizo particularmente. É sempre importante você documentar e deixar o mais detalhado possível. Beleza? Agora, dentro aqui do ambiente da tabela, antes de ir para os botões aqui acima, eu tenho cada uma das colunas, certo? Então, eu tenho ID categoria, ID produto, são as colunas da minha tabela. Aqui eu tenho as linhas da minha tabela, tá? No qual, se eu clicar com o botão direito em cima da minha coluna, eu posso copiá-la, removê-la, eu posso remover outras colunas, essa é uma função muito legal, ou seja, eu selecionei essa minha coluna ID categoria, só que eu não quero nada das outras colunas. Eu clico com o botão direito, remover outras colunas, ele remove todas as outras e mantém só a que eu selecionei. Vou aqui remover essa etapa porque eu não quero fazer isso. Eu tenho duplicar coluna, ele cria uma nova coluna com esses mesmos dados. Adicionar uma coluna de exemplo, mais para frente eu explico para vocês. Ele remove duplicidades de uma coluna, caso você queira fazer isso. Se tiver alguma linha com erro, ele remove os erros. Aqui você pode alterar o tipo do dado, que eu já explicarei na próxima aula, o tipo de dado por dado. Nessa eu não explicarei, só explicarei as funcionalidades. Transformar, eu posso transformar essa coluna arredondando o valor, fazer uma fatorial, posso fazer alguns cálculos em cima dessa minha coluna, quando é numérica. Quando é texto, eu vou em transformar, eu posso colocar em maiúsculo, minúsculo, cortar ou limpar, que é remover os espaços no começo ou no fim do texto. Eu posso mostrar comprimento, ou seja, quantos caracteres eu tenho nessa minha coluna e etc. Eu posso substituir valores igual ao Ctrl U do Excel. Você pode, por exemplo, eu quero que aqui na minha tabela iPhone 11 seja substituída por Anderson. Tem que ser exatamente na maneira como está escrito. Então, tudo que tiver como iPhone 11 foi substituído por Anderson. Eu posso fazer essa substituição. Caso eu tenha feito algo erroneamente, tenho duas maneiras para fazer. Ou eu removo e faço o passo novamente, ou aqui onde está valores substituídos, no caso no português ele está Replaced Value, tem um desenho de uma engrenagem. Você pode clicar nesse desenho dessa engrenagem e aí você corrigir a substituição que você fez. Ah, na realidade eu queria só iPhone 100, iPhone 1000. Na verdade era isso. E agora você corrigiu essa etapa. Se eu clicar em X, ele remove. Eu posso substituir os erros. Você tem alguma linha que está dando erro. Eu posso substituir. Ah, eu quero que eu substitua o erro pelo quê? Por zero, por em branco? Você pode escolher. Dividir colunas. Eu posso quebrar a coluna por delimitador, por número de caracteres, pelo tipo que você quiser. Por exemplo, eu vou explicar por delimitador. Delimitador é o seguinte: eu quero que ele quebre em várias colunas as informações dessa minha coluna descrição do produto com base em o quê? Em cada um, por exemplo, eu posso selecionar tabulação, um personalizado, eu escolho pelo que eu quero, por espaço, por vírgula, mas eu quero por espaço. E que essa ocorrência ocorra somente da extremidade da esquerda, ou seja, o primeiro espaço que ele encontrar, ele vai separar tudo para frente. Da direita, ele vai olhar da direita para a esquerda. O primeiro espaço ele separa, o resto ele mantém. Ou cada ocorrência, cada espaço ele separa. Nesse caso, eu vou colocar aqui cada espaço. Tá? E eu quero que ele adicione nenhum caractere. Quando eu fizer isso, o que, que ele fez? Ele pegou cada espaço, então deixa eu voltar. Aqui tem. Aqui. Aqui tá iPhone 11, certo? Aqui é iPhone 13 Pro. Eu quero que ele separe entre uma coluna iPhone, outra coluna 13 e outra coluna Pro. Quando eu clico nisso, ele separou. Ó, iPhone 13 e Pro. Quebrou em várias colunas. Aqui embaixo, iPhone 13 Pro Max. Então ele consegue quebrar o texto em várias colunas. Tem casos que são importantes ser utilizados, outros não. Vou remover essa etapa. Posso agrupar valor. Eu particularmente não gosto de fazer esse agrupamento, mas por exemplo, eu quero agrupar por descrição do produto e contar a quantidade de linhas. Então ele vai agrupar todos os produtos e vai contar a quantidade de linhas que tem cada um desses produtos na minha tabela.
Então, iPhone 11 só aparece uma vez, Smart aparece 3 vezes e assim sucessivamente. Eu não utilizo muito isso, mas fica a critério de cada um. Preenchimento, ou seja, se eu tenho uma célula vazia embaixo, eu quero que, por exemplo, vamos supor que aqui fosse iPhone 11, aqui tivesse tudo em branco. Eu quero que ele preencha tudo para baixo com iPhone 11. Então eu viria aqui, preenchimento para baixo. Ou seja, do iPhone 11 para baixo ele vai preencher tudo com o iPhone 11, caso estivesse em branco. Ou para cima. É uma função interessante. Raramente você vai utilizar isso. Transformar colunas em linhas. Por exemplo, eu quero que ele transforme a coluna subcategoria em linhas. Então, se eu clicar aqui, o que acontece? O nome ID subcategoria ele colocou como uma coluna e o número de cada um dos IDs ele colocou em outra. Tem casos que você vai utilizar, por exemplo, se todos os meses estiver em colunas, janeiro, fevereiro, março, abril, e você quiser transformar tudo isso em coluna, você consegue. Tá? Você pode renomear, mover, fazer drill down, é fazer descer num próximo nível, só que aqui não tem nada para poder explicar nesse sentido. Tá? Então essas são as etapas que você pode realizar aqui dentro da tabela. Agora conhecemos os botões. Fechar e aplicar, ou seja, todas essas modificações que você realizou, ao você clicar em fechar e aplicar, ele vai fechar o Power Query e aplicar todas essas modificações lá no Power BI. Nova fonte, você pode conectar a uma nova fonte, Excel, texto, SQL, etc. Fontes recentes, ele mostrará para você todas as últimas fontes que você conectou. Inserir dados, eu posso criar uma tabela com dados fictícios, inserindo manualmente esses dados. Opa, deixa eu fechar aqui. Configuração da fonte de dados. Você pode alterar qual é o diretório de uma fonte de dados. Por exemplo, essa que eu conectei está no meu usuário, OneDrive, documentos, base de emissão, produto. Eu poderia alterar essa fonte. Selecionando aqui e colocando o diretório. Caso você precise modificar, se você mudou um diretório de uma pasta. Parâmetros. Você pode definir um novo parâmetro ou gerenciar parâmetros estabelecidos. Nós utilizaremos parâmetro. Atualizar, você escolhe se quer atualizar a visualização ou tudo. Se eu tenho 10 tabelas, só que eu só quero atualizar os dados dessa tabela aqui, porque eu salvei uma nova base lá na pasta, eu quero já atualizar com os novos dados somente dessa tabela. Então eu clico em atualizar visualização, ou seja, por mais que eu tenha 10 tabelas, ele vai atualizar só essa que eu selecionei. Se eu atualizar tudo, ele vai atualizar todas as outras tabelas, e aí vai demorar um pouco mais de tempo. Editor avançado, nós utilizaremos em um único contexto, mas aqui é um curso apartado de linguagem M, porque o código por trás de execução do Power Query é a linguagem M, que é essa linguagem aqui. Nós não aprenderemos linguagem M aqui, mas nós chegaremos a utilizar quando formos construir uma tabela de calendário. Gerenciar, você pode excluir a tabela, duplicar a tabela, fazer uma referência da tabela. Você pode escolher quais colunas que você quer que apareça nessa tabela, por exemplo. Eu quero que saia tributos e custos. Então, eu removi as outras colunas. É a mesma função de clicar em remover outras colunas. Posso remover colunas. Aqui eu escolho quais colunas eu quero remover. Manter linhas. Eu escolho quais linhas eu quero manter ou quais linhas eu quero remover. Eu posso dividir colunas. Aquela função que eu apertei com o botão direito, que ele vai dividir as colunas por delimitador. Agrupar eu também já mostrei. Tipo de dado. Você pode alterar o tipo de dado daquela coluna. Se está como inteiro, eu posso alterar para decimal, fixo, percentual, etc. Eu posso colocar a primeira linha como cabeçalho. Isso nós utilizaremos no nosso projeto. Substituir valores eu já mostrei. Mesclar consultas e acrescentar consultas. Nós teremos duas aulas, uma para mesclar consultas e outra para acrescentar consultas, porque são conceitos diferentes que utilizados no Excel. Esses conceitos vieram do SQL, que é o join e o append. Porém, eu explicarei. Vai ter uma aula só para explicando mesclar consultas e uma aula só explicando o acrescentar consultas. Então não vou explicar agora. E aqui, basicamente, eu não utilizo que é insights de IA, de inteligência artificial do próprio Power BI. Transformar. Então, muitas das funções que você utiliza com o botão direito são essas
funções que estão aqui acima, agrupadas. Então, eu consigo agrupar por que nós já fizemos, promover uma primeira linha de cabeçalho, depois eu mostro como faz isso. Eu posso transpor e girar a tabela. Então, se eu fizer transpor aqui, por exemplo, as linhas virarão colunas, as colunas virarão linhas. Então, note, ó, ele transpôs a tabela. Horrível, particularmente, mas dá para você fazer isso. Você pode inverter linhas, ou seja, as últimas seriam as primeiras seriam as últimas. Pode fazer isso. Você pode colocar para contar linhas, então ele vai gerar um contador para você, falando que tem 213 linhas. Não sei se você vai usar muito isso, mas você pode fazer. Aqui, tipos de dados, você pode setar qual é o dado que você quer selecionar, deixar que ele determine automaticamente, ele selecione qual é o tipo de dado. Você pode renomear a coluna, substituir valores de uma coluna, preenchimento automático, como eu já expliquei. Coluna dinâmica, basicamente é transformar colunas em linhas. Por exemplo, eu quero transformar uma coluna específica em linhas. Então eu venho aqui, eu quero que a coluna categoria vire linha. As informações da coluna categoria, ou seja, essas linhas aqui com os códigos, elas se transformam em colunas. Quando eu clicar em coluna dinâmica, eu quero que aqui, por exemplo, o ID e o que vai permanecer é o ID produto. O ID produto vai permanecer e eu vou fazer aqui transformando aqueles códigos de categoria em colunas. Enfim, dá para fazer. Transformar colunas em linhas, como eu já informei anteriormente. Eu posso mover uma coluna para a esquerda ou para a direita. Então, tá aqui, eu quero que ela vá para a direita. Posso mover. Não tem necessidade, você não precisa deixar na ordem. Tá? E tem outras diversas funções aqui de adicionar colunas. Você pode adicionar uma coluna com o formato que você quiser. Você pode alterar as exibições. Por exemplo, quero mostrar o perfil da coluna. Conforme eu selecionar, ele vai mostrar aqui um resumo da coluna. Quantos erros tem, quantos valores distintos, quantas linhas tem, etc. Ferramentas de diagnóstico para ver performance, etc. Eu particularmente não uso. Tá? Então esse é um overview sobre o Power Query. A aula ficou um pouco extensa porque tem muitas funções nela. E agora, a partir não da próxima aula, que a próxima aula eu mostrarei as diferenças dos tipos de dados. E a partir da próxima aula, aí sim, nós começaremos a colocar a mão na massa e construir o nosso projeto. Então, vejo vocês na próxima aula.